Olá, esse é o Buzz On Air, meu nome é Rafael Buzon. Hoje eu vou falar para vocês como eu economizei quase 900 horas de esforço por ano em um time de desenvolvimento utilizando Kanban. Vamos lá? Então vamos lá, a ideia não é falar sobre os benefícios ou malefícios dos frameworks, né? Os prós e contras de cada um, do Scrum e do Kanban. Eu posso comentar um pouco disso no final do vídeo, mas eu vou falar para vocês como que eu economizei quase que o equivalente a um mês por ano desse time alocado, né, saindo de Scrum, indo para Kanban, revisitando as cerimônias, etc. Né? Então vamos lá, como que eu fiz isso? Né? Como foi essa mágica? Todo mundo sabe que no Scrum a gente tem as 3 cerimônias, né, principais, o Planning, Review, Retrospectiva. Tem o dele também, mas eu vou considerar só o Planning, Review, Retrospectiva nesta contagem. Né? Então como funciona? A gente tem sprints, os sprints geralmente são quinzenais, nesse time em especial deste case que eu vou apresentar para vocês, era quinzenal. Então se você contar, tem mais ou menos uns 26 sprints por ano. Né? E aí se você multiplicar as cerimônias, né, a quantidade de horas que você gasta nas cerimônias por 26 sprints por ano, você vai chegar num cálculo, você vai ter mais ou menos uma duração de cerimônias de um mês. Ou seja, 2 sprints por ano, um mês por ano de duração a gente gasta com cerimônias. Né? Se você colocar ali mais ou menos umas 6 horas por cerimônia, o que é em muitos casos ali até pouco frente ao que alguns times de desenvolvimento que eu já vi utilizam. Né? Geralmente você vê as 3 cerimônias, né, durando quase que um dia inteiro, algumas até passando um pouquinho para outro dia, né, escapando um pouquinho para outro dia. Né? Você tem ali o planning durando um pouco mais, a review um pouco menos, retrospectivas enormes, né? Então eu coloquei uma base, como a gente era um time que já estava maduro em Scrum, aí eu coloquei uma base de 6 horas de cerimônias totais. Planning, review e retrospectiva, 6 horas. Multiplicando tudo isso, né? 6 horas de cerimônias, 26 eventos né, por ano, que são as quinzenas do ano. Eu cheguei mais ou menos ali num equivalente de 1.500 horas, algo assim. 1.560 horas por ano com cerimônias, se você multiplicar isso por 10 pessoas no time. Né? Então o esforço investido em cerimônias é mais ou menos 1.500 horas por ano, o que dá mais ou menos em duração um mês por ano desse time alocado. Certo? Então beleza, segura esses dados aí. Aí, eu comecei naquela época e, muito motivado pelas dores que eu tinha no planning, eu comecei a experimentar alguns conceitos de Kanban, onde a gente começou a fazer plannings on demand. Né? Então, à medida que o quadro pedia mais histórias, a gente ia lá e começava a fazer plannings com o PO, daquela dupla de desenvolvedores que ia participar da história, eventualmente junto com o tester, né, com o QA, o pessoal de análise de qualidade. E basicamente a gente fez essa migração de Scrum para Kanban, né, começando com alguns conceitos mais fáceis de se utilizar, né, como, por exemplo, mapear a cadeia de valor. Às vezes limitar o trabalho em progresso é até mais fácil do que mudar algumas coisas dentro da organização. Então a gente começou com isso até o ponto que a gente se esbarrou com as cerimônias, né? Com os plannings principalmente, que eram nesse time com 10 pessoas muito custoso. A gente gastava uma tarde inteira com cerimônias para poder esmiuçar e detalhar as histórias para 10 pessoas trabalharem, né? E às vezes até esbarrava no dia seguinte, por exemplo, a gente começava de manhã, fazia review retrospectiva, depois entrava no planning depois do almoço e durava até o final do dia, o que era muito cansativo, todo mundo reclamava e a gente não tinha um benefício tão grande, assim, um retorno tão grande, equivalente ao investimento de esforço que a gente estava investindo ali. Então, motivado por tudo isso, a gente começou a experimentar dailies on demand, né? Planning on demand, que é basicamente você chamar o PO e o time de desenvolvimento assim que eles estiverem disponíveis para poder fazer esse planning. Então o time, quando ia puxar mais uma história, via que havia necessidade de fazer um planning dela, chamava o PO, as pessoas envolvidas naquela história, e realizava o planning só entre elas.
né? Então, para fazer os cálculos em cima disso, né, depois que a gente já tornou isso uma cultura do time, eu usei alguns dados aqui, né? Então imagina que a gente tinha uma vazão semanal de 10 itens por semana, certo? 10 itens por semana, e cada história levava em média uns 15 minutos de planning, com mais ou menos em média 3 pessoas. Um PO, mais 2 devs, um PO, mais um dev e um QA, né? Isso variava em média 3 pessoas. 10 histórias por semana, 3 pessoas envolvidas, 15 minutos por história. A gente tinha mais ou menos, em termos de duração, né, se você fosse sequenciar tudo isso no tempo, algo parecido com o que era no Scrum, né? De duração, a gente tinha 16 dias, um pouquinho menos do que no Scrum, só que a gente também fazia as retrospectivas mensais, né? E tinha as reviews também feitas pelo PO, o que acabava dando mais ou menos um mês também sequenciado de duração de planejamento e cerimônias, certo? Agora, o grande ganho está no esforço despendido, né, como você deve imaginar já. Se eu utilizava só 3 pessoas em média por história, e cada uma gastando 15 minutos do seu tempo, né, a gente tem 10 histórias por semana, 3 pessoas envolvidas em 15 minutos, a gente tem mais ou menos, no final das contas, 390 horas, homem, investidos em planejamento. Isso só de planning. Aí eu coloquei também as retrospectivas mensais, que a gente fazia, e aí todo o time, e reviews que o PO fazia, eventualmente, né, on demand, com as pessoas de negócio. Somei mais isso, quase que dobrou o número, ficou mais ou menos 680 horas investidas, esforço homem, por ano, utilizando Kanban. Agora você deve ver aí a comparação, certo? 1.500 horas por ano em Scrum, do time todo envolvido, versus 680 horas, mais ou menos, de esforço homem, gastas com Kanban nas cerimônias. Importante, sem perder qualidade. A gente foi medindo isso com o tempo, sem perder qualidade, aumentando a motivação do time, porque não tinha uma cerimônia tão custosa, eventualmente. A gente conseguiu, nesse time em especial, né, eu estou falando por esse time, né, que foi a principal experiência nesse sentido que eu tive, a gente conseguiu reduzir a quantidade de horas, a ponto de economizar quase que um mês por ano, sem perder a qualidade. Uma economia de mais ou menos 870 horas. Certo? Então esse foi o meu case de migração de Scrum para Kanban, especialmente falando da economia de horas que eu tive nesse time de desenvolvimento, utilizando e reduzindo as cerimônias, né, fazendo cerimônias on demand, só com as pessoas envolvidas. Se você quiser saber mais sobre esse case, no meu site rafaelbuzon.com tem um webinar que eu falo basicamente vários detalhes sobre isso, sobre essa migração, né? E lá você encontra mais detalhes sobre esses cálculos, como que eu fiz, etc. Certo? Muito obrigado por ter assistido. Compartilhe esse vídeo. Meu nome é Rafael Buzon. Esse foi o case de redução de horas com Kanban e Scrum. Espero que você tenha gostado. Eventualmente, eu não estou tratando aqui sobre os benefícios ou a comparação entre Scrum e Kanban. Isso vai ficar para outro dia. Eu gosto muito de usar de Scrum quando o ambiente permite, o time já é colaborativo, a empresa já é mais propensa a utilizar, por ele ser mais didático, por ele ser mais prescritivo, né? Então é mais fácil de você talvez inserir agilidade através do Scrum, onde você já tem ali as definições de quais cerimônias fazer, é didático, é prescritivo, é ritmado, né? Mas é interessante você, no seu portfólio de atividades, ter também Kanban como uma das alternativas e experimentar, como o próprio Ágil pede, alternativas de processo para você melhorar o seu fluxo, o seu dia a dia com o seu time. Falou? Grande abraço, até a próxima.